Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, a Tua força, a Tua graça. Fazer com que sejamos cheios de Ti. Dai-nos força e coragem. Nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Disse-me Yahvé, Oséias capítulo 3. Vai novamente, ama uma mulher amada por outro e que comete adultério. Como Yahvé ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem dos bolos de passa. Comprei-a por 15 ciclos de prata em 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, por muitos dias ficarás em casa para mim. Não te prostituirás, nem te entregarás a homem algum. E eu farei o mesmo contigo. Porque por muitos dias ficarão os israelitas sem reis, sem chefes, sem sacrifícios, sem estela, sem efode, sem terafim. Depois disso os israelitas voltarão e procurarão a Yahvé, seu Deus, e a Davi, seu rei. Voltarão tremendo a Yahvé e a seus bens no fim dos dias. Veja, um pequeno capítulo, mas que fala de um amor incondicional de Deus. Então, essa experiência, Essa mulher que o profeta, vai comprar, vai conquistar novamente, é a sua esposa. Então veja, Deus permite ou quer que Oséias se apaixone por uma mulher, mas essa mulher o trai, essa mulher é uma prostituta, essa mulher é uma adúltera. Ele tem 3 filhos, O primeiro, Jezarel, que quer dizer eu semearei. O segundo, Lohuamã, não amarei. O nome significa isso. Mas nós vimos no capítulo 2 que o Senhor transformou aquele não amado no amado, E o terceiro filho, Loamim, que quer dizer tu não és o meu povo. E ele transformou também Deus em tu és o meu povo. E o meu povo dirá, tu és meu Deus. Então, vamos entender essa postura de Oséias. Só que aquela mulher era uma mulher adúltera, que já estava nas mãos de outros homens, que tinha deixado a sua família. E Deus disse para Oséias, vai novamente e ama uma mulher amada por outro e que cometa adultério. Vai lá. Como Yahvé ama os israelitas, embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem de bolo de passas. Então veja, assim como Oséias vai novamente amar a sua mulher adúltera, que gosta de outros homens, que se prostitui com outros homens, mas aquele homem, na magnitude dele, magnanimidade, ele vai lá, conquista novamente, compra a sua esposa para amá-la, para resgatá-la. Então, sem dúvida, quem é essa mulher? Gomer. Gomer, nós vimos no capítulo 1, que é o nome dessa mulher. E Oséias amou e ainda ama, mas Gomer o traiu, E continua a traí-lo. Então, a magnanimidade do profeta para com a infiel é o símbolo da fidelidade, do amor perseverante de Deus para com o povo de Israel, para conosco. Então, aqui uma lição: perdoar sempre aqueles que estão no adultério, dar uma segunda chance, amar,
como Deus nos ama, como Deus nos perdoa, como Deus nos dá sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, milésima chance. Então essa é a experiência, que é o nosso convite de vivermos isto, né? Oséias viveu essa experiência de voltar. Deus também nos ama e nos conquista novamente, né? Quem é capaz de fazer isso não é um idiota, é um homem magnânimo, né? Tem magnanimidade, grandeza de coração, né? Versículo 2: comprei-a por 15 ciclos de prata e 1,5 de cevada. Isto é o valor de um escravo. Então, Oséias vai comprá-la, né, do seu atual senhor, né, ele vai resgatá-la, né? Além de seduzir, ele vai resgatá-la, assim como nós fomos comprados não por ouro ou por prata, mas fomos comprados da mão de Satanás, da perdição, pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos comprados. Assim como Oséias comprou a sua mulher infiel, nós fomos comprados pelo preço do sangue de um Deus. Isto é maravilhoso. Não neguemos o Senhor. Por muitos dias ficarás aqui em casa para mim. Não te prostituirás, nem te entregarás a homem algum, e eu farei o mesmo contigo. Esse tempo em casa é o tempo da provação, né? É o tempo da provação. Um tempo de prova que precederá a retomada da aliança. E aí ele continua: porque por muitos dias ficarão os israelitas sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem efode e sem terafim. Ou seja, é um tempo de provação, é um tempo de prova. E ele continua: depois disso os israelitas voltarão e procurarão Yahvé, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Voltarão tremendo a Yahvé e a seus bens no fim dos dias. Meus queridos irmãos, é tempo de voltar, né? É tempo de voltar a Deus. Então vejam, um pequeno capítulo, apenas 5 versículos, capítulo 3 de Oséias, um chamado de Deus, né? Para que Oséias ame, compre, reconquiste, cure, renove a aliança com a sua esposa, que era infiel, que era adúltera. E aí nós podemos perguntar, eu mesmo, né? Essa palavra precisa me marcar, porque se a minha esposa me trair, se a tua esposa trair, hoje, como é que nós estamos nesse mundo? Será que nós aguentamos o adultério? Será que as mulheres aguentam o adultério dos seus esposos? Ou querem pagar na mesma moeda? Ou querem desistir? Ou são rapidamente aquelas que negam, que saem de casa? Nós estamos falando de violência. Eu estou falando de uma infidelidade. Então, nós vemos um tempo onde tudo é descartável, principalmente os relacionamentos. Então, nos chama a atenção o amor de Oséias pela sua esposa infiel. Mas este é um retrato do amor de Deus por nós, igreja, que somos infiéis, que amamos outros homens, outros deuses, outros prazeres, o dinheiro, a corrupção, as facilidades, a tolerância. A palavra amor nos últimos 50, 60 anos, ela foi totalmente transformada, desfigurada. Amor significa aceitação e não querer o melhor para o outro, a salvação do outro. O melhor para o outro é o céu, né? Então hoje, amor significa praticamente aceitar, né? Aceitar o outro. Então hoje nós vemos num tempo de futilidades, num tempo de mediocridade, num tempo de fast food, de coisas que não duram, né? Veja que coisas maravilhosas, aqueles móveis de antigamente, guarda-roupas, camas, penteadeiras, né? Cristaleiras de madeira, duravam anos, gerações. Hoje em dia, se você comprar um móvel, dependendo, você não pode nem fazer uma mudança no seu próprio quarto.
do guarda-roupa, porque ele já fica troncho. É tudo descartável. É tudo descartável. E isto é uma simbologia de quê? De que nós, homens, estamos também vivendo no descartáveis. Gente, veja só o que eu estou a falar aqui nos últimos dias. O homem, ele se comunica através de símbolos. A nossa consciência, o nosso inconsciente, o subconsciente, principalmente, são trabalhados assim. Eu repito, por exemplo, nós estamos ouvindo algumas coisas, algumas pessoas levantarem, algumas leis dizendo, querendo dizer que pedofilia não é crime. Pedofilia não é crime. Nós já vimos aí aos poucos adentrar aí no LGBTP, que é lésbica, gays, bissexuais, nem sei mais tá, transexuais, travestis e pedófilos. Nós estamos, quando a gente ouve isso, a gente primeiro fica olhando assim e diz, nossa, isso é loucura, será? Mas minha gente, isto é uma artimanha do demônio para ir aos poucos colocando no inconsciente das pessoas uma aceitação. Porque a gente já vai ter ouvido falar naquilo. Então, quando vem uma lei, a gente já está mais ou menos ciente dessa realidade. Eu estou dizendo isso em uma situação. Mas quantas outras coisas estamos vivendo? Então, por exemplo, como eu falava ontem da máscara. Né? Tirando toda a questão científica dela, o que a máscara representa? Eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, a máscara baixa a orelha de quem tem a orelha grande para ouvir, cala a boca para ninguém murmurar, não sei o que. Mas a máscara também calou a boca de muitas pessoas. Eu estou na missa às vezes cantando e ninguém responde na missa mais. Ninguém canta, ninguém reza. Todo mundo ficou acomodado. Né? Ficamos acomodados. Então também tem uma simbologia de calar a nossa voz, de tirar a nossa liberdade de falar, de expressar, entende? Vocês me entendem? Uma simbologia, meus queridos irmãos, disso tudo. Então, se nós vivemos num mundo onde tudo é fútil, onde tudo é reciclável, no sentido que não é duradouro, onde isto move em nós? A nossa vida também não é duradoura, o nosso relacionamento não é duradouro. Tainara, tá me entendendo, né? Hoje a gente começa a fazer um curso, não conclui. Hoje a gente está lá começa a fazer uma faculdade, desiste. 40% das pessoas que passam que fazem inscrição na faculdade desistem. 40%. Começam uma coisa e desistem. Eu tenho amigos, parentes que são professores de faculdades. É uma tristeza ver os nossos profissionais desse tempo. Me desculpa. Tanto faculdades federais quanto particulares. Uma tristeza, profissionais medíocres. Né? Por quê? Porque a gente vive da rapidez, a gente quer informação rápida, a gente não consegue ler um livro, a gente não consegue... Por quê? Porque a gente foi criado, hoje nossa geração é criada no fast food, na rapidez das coisas, nos alimentos cheios de calorias e rápidos. A gente não gosta de que a comida demore. Então, o que é que isto traz para nós? Traz que nos nossos casamentos também são rápidos. Só tem que ser... a pessoa tem relação muito rapidamente. O que vale é o prazer. Se houver uma traição, acabou o casamento. Ou seja, não existe perdão, não existe amor, não existe magnanimidade, não existe temperança, não existe crescimento na virtude. Não é? Então, esta é a expectativa nossa. Então, veja, Oséias, nesse capítulo 3, que é convidado por Deus a amar novamente. Ele ama e continua amando a sua esposa, que é infiel, que é adúltera, que o traiu e que o trairá. É um sinal de que Deus nos ama.
é um símbolo de que Deus nos ama, mesmo diante dos nossos adultérios e traições. Meus queridos irmãos, todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. Precisamos pedir a Deus. Todos os dias. Né? Todos os dias precisamos pedir perdão a Deus. E voltar. Voltar. Voltar para o Senhor. Ai, ai. Procurarão o Senhor, Deus, voltarão tremendo a Yahvé e seus bens no fim dos dias. Então, no fim dos dias, a gente tem que voltar para Deus. Eu coloquei aqui no meu stories uma postagem do Pedro Delfino sobre o fim dos tempos, sobre a perseguição cristã, sobre o Oriente, o Ocidente e o Islamismo. Leia, vocês vão entender. Meus queridos, a nossa parte aqui é alicerçar a nossa fé no Senhor para não nos perdermos e nos mantermos em estado de graça, porque Deus vai estar conosco. Deus vai estar conosco. Aperte os cintos, sejamos fiéis e tudo que a gente vai passar, saiba, é para que Deus seja o nosso Senhor, para que a gente se converta.